que se chama de esquerda hoje? Nós consideramos que esquerda está dentro daquele livrinho do Bobbio, né? Esquerda e direita. Mas isso é totalmente distorcido. Chama-se o Lula de esquerda. Lula foi eleito quase como um revolucionário, mas ele mudou completamente. Ele enganou em grande parte a muitos com isso. E assim por diante. Então, é chamado de esquerda quem não é esquerda, quem apoia o imperialismo americano, e assim por diante. Há uma distorção da linguagem, há uma distorção da imagem, há uma formação de mitos, que são falsas realidades, e assim por diante. Então, eu estou gastando um tempo dizendo isso para entendermos. Então, nós vamos ter agora, encaminhando o Jornal TV, que atacar esse problema e não vai poder ser em 3 minutos. Porque nós temos dificuldade de divulgação e sabemos que quanto mais verdades colocarmos, mais difícil vai ser divulgar. Não pensem que essas redes não têm, não. Eles não têm censura. Essas redes têm censura, têm pré-censura, as editoras também e a sociedade também. Em que pese não ser aquela violenta da ditadura de 64 e outras ditaduras, que aquilo já é um absurdo. Porque, primeiro, eles têm todas essas barreiras. Os poderes simbólicos, o controle ideológico através da educação. Veja agora em São Paulo, mais de 100 escolas cívico-militares e assim por diante. E depois, por último, vem a polícia, a repressão, a ditadura, se aquelas ideias avançarem, se o povo buscar mudar situações. Então é nessa situação que estamos aqui, tentando um diagnóstico correto da situação brasileira. E qual é esse diagnóstico que nós temos? A pergunta que nos fizemos nesse Caminhando Jornal TV é a seguinte: se é quase unânime, e até reconhecido até por um Trump, por outros, mesmo muitos analistas americanos, que há uma decadência do Império Americano, como se vai explicar que, havendo essa decadência, as esquerdas opositoras a esse império não se cresçam, não se sobressaiam, ao contrário, definhem? Veja o caso brasileiro. Luiz Carlos Prestes, um comunista declarado daquela época, tradicional, né, com autoridade, nunca foi acusado de agente duplo, de nada disso, né? O que dizia Luiz Carlos Prestes naquela época? Quantos votos? Qual a posição de Luiz Carlos Prestes naquela época? Luiz Carlos Prestes chegou a ter mais de 150 mil votos para senador no Estado brasileiro. Luiz Carlos Prestes teve grande votação, foi eleito para o Senado, deputado. Marighella foi eleito, Jorge Amado foram eleitos. Esquerda realmente é aquela mais autêntica, vamos dizer, revolucionária, radical. Como é que se explica hoje eleições em que um candidato a senador da mesma esquerda antiga de Luiz Carlos Prestes não chega a ter 200 votos no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma cidade tradicional, foi governada por Leonel Brizola e assim por diante. Como se explica isso? Como se explica aqui ter votações estupendas da extrema-direita para o Senado, para deputado, para vereador, e votações ridículas das esquerdas? Qual é a explicação disso? Esse é um assunto do nosso vídeo. Perguntar o que está ocorrendo com essas esquerdas. Coloquemos aspas nessas esquerdas, porque esquerdas são muitas. Nós temos esquerdas anarquistas, comunistas tradicionais, comunistas mais com mudanças, nós temos esquerdas não ortodoxas e assim por diante. Nós temos, inclusive, esquerdas que, na verdade, apoiam o imperialismo. Temos esquerda que não tem nada de esquerda, são centro-direita que se intitula esquerda, aliadas ali em blocos ali com a direita e a extrema-direita. O governo Lula tem vários bolsonaristas, por exemplo, nos ministérios. Então, é um governo de esquerda? É um governo de direita. O que a esquerda faz lá? Eu diria, do ponto de vista da esquerda, ela contraria todas as normas tradicionais marxistas e leninistas, eles que se dizem tal, vivem se auto-intitulando. Por quê? É só pegar o livro, aquela Reformismo, Oportunismo, algo assim, da Rosa Luxemburgo, está lá. Eles contrariam diretamente não só as perspectivas tradicionais das esquerdas, como os grandes mestres organizadores da esquerda, deles mesmos, que eles mesmos se intitulam. Então é uma aberração. O que estão fazendo no governo? Uma coisa é uma candidatura a deputado, participação como vereador, etc., para divulgar ideias em certas eleições. Outra coisa é participar do governo e terem sobre si o ônus de todo o fracasso desse governo. Então nós temos hoje
um completo fracasso do governo federal, por exemplo, com Lula da Silva, e outros, né, anteriores também, todos fracassaram, da centro-esquerda para a esquerda, na visão popular, porque, na verdade, nós temos desde 1964, nós temos daqui governos neoliberais de direita. Nós temos direita no poder. E até direita extrema. Então, a esquerda não tem nada a ver com a decadência desses últimos 50 anos no Brasil. A esquerda autêntica, que mantém certos padrões, por exemplo, de oposição firme ao imperialismo, porque esquerda não pode ser pró-americana ou pró-imperialista em hipótese nenhuma, apoiar sistema nenhum. Por quê? Porque veja o que estão fazendo em Gaza. Veja os milhões de pessoas, 3 milhões e meio, que mataram no Vietnã. Veja a destruição completa do Iraque e da Líbia. Então, como é que a esquerda, que visa a igualdade e a dignidade do ser humano, pode ser igual a uma coisa dessa? Veja os bilionários presidentes dos Estados Unidos. Que democracia é essa? Isso não é democracia, isso é uma plutocracia. E assim por diante. É só olhar a democracia brasileira e pergunta-se qual a chance de um operário pobre virar presidente só se for um Lula, e é um caso muito especial que vamos analisar aqui. Então, pensar nisso tudo. E aqui, outro resistente, um ribeirinho amazônico, Tiago de Mello. Vicinanças da dúvida. Tive um chão, mas já faz tempo, todo feito de certezas tão duras como lajedos. Agora, o tempo que fez tem um caminho de barro, umedecido de dúvidas, mas nele, devagar vou. Me cresce a funda certeza de que vale a pena o amor. Que Marisa Vieira traduziu por "O amor não perde por espelhar". Em tempos muito duros também, aqui no nosso Brasil, Jair Campos ensinou assim: venham ver, habitantes dos dois lados desse vão, dessa rua, desse rio. Venham ver como pode o amor humano plantar formas concretas no vazio. Venham ver como gora a adversidade nesses encontros penses por um fio. Venham ver esse estranho tabuleiro, metade porto, metade navio, sobre líquida ou sólida distância, emproando seu alto desafio. Hoje quero falar sobre o preço invisível da dívida, quando a esperança virá armadilha. Ela acreditou, ele confiou, eles assinaram papéis, clicaram em aceitar e por um momento pensaram: agora vai dar certo. Só que não deu certo. Então, todos os dias, milhares de pessoas caem na ilusão, na ilusão vendida por instituições financeiras. São promessas de crédito fácil, renegociações sedutoras, parcelamentos que cabem no seu bolso. Só que não. Essas ofertas não são ajuda. No meu entendimento, são armadilhas. Armadilhas bem maquiadas. Juros camuflados que corroem o salário. E o nome vai para o vermelho. Com ele, vai embora a paz, o sono,
e a autoestima. O peso da dívida aperta o peito. Aí vem a vergonha, a culpa e o medo de contar para a família. É a sensação de fracasso. A vida vira boletos. E então, em silêncio, alguns desistem, pensam em suicídio. Pelo sentimento de estar encurralado, sem saída, sem apoio, vem a exaustão e a vontade de suicídio. É cruel e é real. Precisamos acolher, ouvir, orientar e não julgar. Por quê? Porque dívida não é crime. Sofrimento não é fraqueza. Ninguém deveria sentir que a sua única saída é desaparecer da vida. Penso em desaparecer da vida para aliviar a dor. Há esperança e caminhos. Busque ajuda e pense, acima de tudo, sua vida vale mais do que qualquer dívida. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Recebi um prêmio, o prêmio Vladimir Herzog. Fiquei muito feliz com isso. O Vladimir Herzog era o chefe de jornalismo da TV Cultura nos anos 70. E um dia ele recebeu uma carta para se apresentar no DOPS, em São Paulo. Ele tinha nada a temer, não fazia parte da luta armada, de nada. Ele foi, se apresentou. Horas mais tarde, ele foi dado como morto por ter se suicidado nas dependências do DOPS. Teria se pendurado na janela e estava enforcado com o próprio cinto. A família conhecia bem ele, claro, achou que era um absurdo. Os jornalistas também. Foi todo mundo atrás, chegou à conclusão que ele tinha sido assassinado nas dependências do DOPS. E a partir daí ele virou um baluarte de defesa da verdade, da imprensa e da importância dos jornalistas. Quer dizer, um homem totalmente inocente, assassinado pela ditadura militar nas dependências de um órgão público como era o DOPS. Vou contar uma história pessoal. Nos anos 70 eu era professor de cursinho, eu era contra a ditadura. Eu e muitos, ou a maioria dos jovens eram contra a ditadura. Um dia, um amigo me procura e diz: olha, Drauzio, eu acho que você devia fugir porque você vai ser preso. Esse é o problema das ditaduras. Está sempre sob ameaça. Como não existe lei, você pode ser preso a qualquer momento, não tem habeas corpus, não tem nada, não tem nem chance de entrar em contato com um advogado. Passadas 3 ou 4 semanas, eu recebo um comunicado do DOPS. Aí fiquei 1 ou 2 dias assustado, mas me apresentei, cheguei lá na hora, fui ao DOPS, me encaminharam para uma sala, aí entrei, tinha um militar sentado, falou: por favor, senta aí. Qual é o seu problema? Eu falei: não, eu não tenho problema nenhum, eu recebi um comunicado para me apresentar e estou fazendo isso. Era o mesmo comunicado que o Vladimir Herzog tinha recebido. Ele pegou, olhou, abriu um livro preto assim, parecia esses livros de contabilidade antiga, e ficou virando as páginas, estava cheio de nome ali, né, anotados com caneta tinteiro. Olhou, levou um tempão, e me disse: não há nenhum problema aqui com o senhor. Eu falei: mas e por que eu recebi então essa intimação? Ele falou: provavelmente algum engano. Eu falei: um engano? Ele falou: engano, que não tem nada. Eu
Falei, então posso ir embora? Ele falou, claro, pode ir. Eu saí, nem apertei a mão dele para ele não ver que eu estava com a mão gelada, né? Levantei, saí, atravessei a salinha onde a sala de espera ali e fui para a rua. Quando eu saí, eu falei, eles vão me sequestrar. Porque era uma das artimanhas nesse período ditatorial. Eles chamavam a pessoa se apresentava. Quando ela saía, ela era sequestrada, jogada dentro de um carro e levada para os centros de tortura. Isso era rotina, porque dessa maneira os serviços de repressão ficavam protegidos. Falaram, não, ele veio aqui e foi embora. Se aconteceu alguma coisa com ele, foi na rua. Mas foi paranoia minha, não tinha ninguém me seguindo e ninguém me abordou. Ditadura é assim, gente. A qualquer momento você pode ser preso, torturado e até desaparecer. Tenha você culpa ou não. O Ministério da Saúde recomenda que adultos consumam pelo menos 400 gramas de frutas e verduras ao dia. Um dos motivos é que devemos aumentar o consumo de fibras na dieta, mas infelizmente poucos brasileiros conseguem alcançar essa recomendação. Uma forma de melhorar o consumo de fibras, além de consumir frutas e verduras, é consumir também cereais que tenham fibras. Um dos exemplos de cereais bastante saudáveis é a aveia. A aveia possui um tipo de fibra especial que é a beta-glucana. A beta-glucana é um tipo de fibra solúvel, ela capta água, ela incha no intestino, diminuindo a velocidade de absorção dos açúcares e também diminuindo a absorção do colesterol. Com isso, o risco de diabetes cai, o risco de obesidade, assim como o risco de doenças coronarianas, doenças cardíacas. A aveia pode ser colocada em cima das frutas, na salada de frutas, em uma vitamina, pode ser usada também em receitas como de biscoitos, de bolos, pode ser utilizada para fazer mingau ou também pode ser escaldada. Então você pode, por exemplo, colocar a aveia numa xícara, fazer um chá de erva doce e depois colocar esse chá de erva doce em cima da aveia. E aí você vai deixar ali um tempinho, mexe e vai virar tipo um mingau, só que em vez de ser feito com leite, que para muitas pessoas é super inflamatório, vai ser feito com chá de erva doce, que vai ter fitoquímicos, anti-inflamatórios e muito benéficos à saúde. Junto a essa aveia escaldada com chá de erva doce, você pode colocar frutas, deixa esfriar um pouquinho ou coma quente mesmo, com banana, com maçã, com pêssego ou com qualquer outra fruta da sua preferência. O presidente da Câmara aceitou a renúncia do Jânio Quadros. E, depois da renúncia, o país passou a ter uma crise institucional, porque as Forças Armadas ficaram divididas. Uns queriam o respeito à Constituição, no caso, a posse do vice, João Goulart, ainda mais que ele foi também eleito, né? Ele, mais do que nunca, foi eleito democraticamente. E o outro grupo, o grupo golpista, né? Que é pessoal entreguista, pessoal reacionário, esse pessoal achava que realmente o João Goulart não tinha que tomar posse. E aí o grupo que era legalista, que defendia a posse do João Goulart, esse grupo vai se organizar notadamente no Rio Grande do Sul, onde o Terceiro Exército, bastante numeroso, inclusive, sob o comando do Marechal
Machado Lopes, que dá apoio integral ao governador do Rio Grande do Sul, que era o Leonel de Moura Brizola, que fazia um governo bem popular, principalmente voltado muito para a educação, né? E que gozava de muito prestígio, de muita simpatia dos setores populares gaúchos. E o Brizola achava que tinha que garantir a posse de João Goulart de qualquer jeito. Nesse período, o João Goulart ele se deslocou da China, né, e foi para a França, né, porque não dava para voo direto. Aí ele, na França, eu já li uma vez, que ele estava lá num hotel, né, e o assessor dele, uma espécie de um secretário, o Tito Riffe, quando eles tomaram conhecimento do que aconteceu aqui no Brasil, aí o Tito Riffe falou pro João Goulart: olha, vamos tomar um champanhe para comemorar a sua chegada à presidência? Aí dizem que o Jango até falou para ele: bom, mas comemorar a minha posse não se trata disso, não vamos comemorar porque muita coisa pode acontecer. Ele estava com toda a certeza que isso realmente poderia acontecer, como estava já acontecendo, né? Falaremos hoje sobre Nélida Cunhã Pinot. Era jornalista, escritora e professora. Faleceu com 85 anos em Lisboa, recentemente, em 2022. Não teve filhos e criou 2 cadelinhas com o maior carinho, como se fossem filhas, deixou até herança para elas. Era membro da Associação Brasileira de Letras e foi a primeira mulher a presidi-la em 1997. Era um ser humano muito solidário, se preocupava com os desprotegidos e de grande simplicidade e simpatia. Eu a conheci pessoalmente. Seus maravilhosos livros foram traduzidos em mais de 30 idiomas. Recebeu muitos prêmios literários no Brasil e prêmios internacionais. Foi criado, inclusive, o prêmio Nélida Pinot na Galícia em 2014. Foi premiada em 1985 pelo Pen Club com o livro A República dos Sonhos, aqui no Brasil. Foi premiada com o prêmio Jabuti 2 vezes. Jabuti aqui no Brasil, né? 2 vezes, mas teve muitos prêmios internacionais. Um grande problema e dificuldade é um diagnóstico correto do que ocorre no Brasil, ao meio disso tudo que eu enumerei aqui. História distorcida, linguagem distorcida e assim por diante. Vejam um aspecto, por exemplo, mais da linguagem distorcida. O que aconteceu em 64, naquela ditadura no Brasil? Como a esquerda, por exemplo, costuma intitular aquele movimento? Golpe empresarial militar, etc, etc. Ora, aquilo não foi um golpe empresarial militar. O que houve na década 60, 64 no Brasil se prorroga até hoje e tem algo a ver diretamente com o que ocorre nessa decadência das esquerdas. Há uma ligação direta. Por que como? Ora, já está aí a distorção da linguagem e a distorção da história. Foi um golpe inicial, mas depois desse golpe houve vários golpes dentro do golpe, sempre à direita e no sentido do domínio americano. Por exemplo, Costa e Silva sofreu um golpe. Ele tinha um vice civil de Minas Gerais, político,
mais moderado, que não assumiu. Costa e Silva também teve uma doença muito estranha ali. E quem combateu? E Costa e Silva tinha uma posição de direita nacionalista. Então vejam bem que já há uma diferença entre Costa e Silva e Castelo. Todos estiveram juntos nesse golpe, que não foi só um golpe, foi um golpe estrangeiro. Por quê? Qual foi o fator essencial que determinou o golpe e o tornou insuportável e até difícil de ser enfrentado? A presença da maior economia e do maior poder bélico do mundo, os Estados Unidos. Está mais do que provado com a Eloise Sterling, com Carlos Fico, com inúmeros até vídeos, até o que já exibimos aqui, que aquilo foi um golpe essencialmente americano. E como é que a própria esquerda intitula isso? Golpe empresarial militar. E ficamos nisso. Ainda bota o empresarial antes do militar, que foi um golpe estrangeiro, inicialmente, primeiro militar e depois empresarial, porque as Forças Armadas estavam e estão cooptadas por interesses americanos. Agora mesmo, houve uma interferência nelas determinante na tentativa de golpe de Bolsonaro contra Lula da Silva. Bolsonaro tentou um golpe, evidente que articulou um golpe, aquele de 8 de janeiro de 23, né? Que até hoje não apuraram, né? E pergunta-se por quê, né? Totalmente, né? E o que aconteceu dentro daquilo? O que aconteceu é que houve uma tentativa de golpe e Biden impediu, o governo Biden, ainda era governo Biden, impediu isso. Por quê? A fração política do bloco de poder americano, a qual Biden está ligado, tem ligações com Lula da Silva, é evidente. Enquanto o Trump apoia outra fração do bloco de poder americano, apoia Bolsonaro. Então vejam que é um jogo em que quem joga um papel fundamental aqui é o imperialismo americano. O imperialismo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, melhor falando. Então é nessas condições que nós fazemos a análise aqui e perguntamos. Então, como se explica, e continuando perguntamos, como se explica essa decadência das esquerdas? Ela se explica de uma maneira bastante racional. Primeiro, o império está no poder no Ocidente. Ele controla as redes sociais, as escolas, veja agora mais de 100 escolas cívicas, né, militares em São Paulo. Ele controla o Congresso Brasileiro hoje. Atrás disso tudo está o império. Bolsonaro é um nome. Atrás do Bolsonaro está a mão do império, que é a maior força política do Ocidente. Todos nós do Ocidente estamos sob um controle através dos celulares, através da propaganda, através de tudo isso. As redes sociais são um exemplo disso. Elas vieram com tal força que impulsionaram e elegeram Bolsonaro contra a direita. Um outro setor da direita, aparentemente, superficialmente mais extremo, contra a direita, vamos dizer assim, mais tradicional, que era expressa por Biden e outros naquele momento. Aquela direita, bota aspas, civilizada, que a nossa esquerda chama de esquerda e assume. Nossa esquerda, entre aspas, né? A falsa esquerda. Então, vejam bem, é nessa situação extremamente difícil que analisamos. Então, esse poder do império parece que até hoje não foi avaliado bem pela nossa esquerda, e nem o que é poder. Parece que a nossa esquerda não tem noção do poder dos poderes. Eu sou obrigado aqui a ficar falando noções básicas, mas parece que não há noção. Será que a nossa esquerda toda leu com cuidado Sun Tzu, A Arte da Guerra? Pelo menos leram A Arte da Guerra? Pois é, um livro fundamental que está atrás de todas as doutrinas militares de vários países do mundo, em que você precisa ter noção exata do poder do inimigo e do poder seu para poder travar uma batalha. E ele diz, você nunca perderá batalha alguma se você souber qual é o poder do inimigo, qual é o seu, e só travar a batalha quando lhe convier. E o que fez a nossa esquerda? Exatamente o contrário.
can help me with Jamie. How do you be a good man? What does that even mean nowadays? Don't you need a man to raise a man? No, I don't think so. I think you're what's gonna work for him. Well, it seems so real. You just feel guilty because it's just me and you. You don't know what I'm feeling. Men always feel like they have to fix things for women, or they're not doing anything. Just be there. Somehow that's hard for all of you. Well, I'm not all men. Okay, I'm just me. Well, yes and no. I see the